O tamanho do pênis importa? Não. Isso também é um outro tabu que a gente tem bastante, né? A gente tem muitos mitos com relação à sexualidade. O tamanho do pênis, ele não importa. O que importa numa relação sexual, normalmente, é a relação que você tem com a pessoa, o vínculo que você tem, o quanto você tá se sentindo confortável. Inclusive, hoje, muito se discute que a questão do sexo, ela não é necessariamente só a penetração. A gente tem outras carícias, outras coisas que são feitas no sexo, além da penetração. Então, a questão do tamanho do pênis, ela tá muito mais relacionada às vezes a uma insegurança que a pessoa tem com relação ali a se ela vai conseguir, se não vai, se vai ser bom, se não vai, do que necessariamente a efetividade do ato sexual. Então não tem ali uma relação e não tem nada que a gente fale assim, o tamanho do pênis vai impactar, não vai ser bom, enfim. Não tem uma relação direta com relação a isso. O que fazer quando meu parceiro não quer usar camisinha? Então, de novo, a gente vai para a questão do respeito, né? Então, a gente entende que a camisinha ela é essencial para prevenir ali as doenças sexualmente transmissíveis e também para prevenir gravidez indesejada. Então, é importante que isso esteja claro para ambos os parceiros e se um deles não quiser, é importante que tenha uma conversa a respeito disso. Se essa pessoa mesmo assim continuar insistindo, aí a gente já tem um alerta importante de que talvez não existe um respeito ali. Se eu tô falando o que eu quero fazer com camisinha e essa pessoa não tá me respeitando, então talvez tenha um alerta que essa pessoa ela não esteja tão preocupada com como eu me sinto com relação a isso. E nem preocupada com a própria saúde dela, né? Porque ela vai estar se colocando em risco fazendo sexo sem camisinha. Então é importante que a gente deixe isso claro e que isso seja uma questão até inegociável. Acho que no sexo tudo é combinado, mas essa questão da camisinha a gente tá falando de uma relação ali da sua saúde, né? Da sua integridade física. Então acho que isso não é uma coisa que pode ser ali combinada, que pode ser conversada, né? É uma coisa importante, principalmente para quando a gente está iniciando e tudo mais, é importante, qualquer fase do sexo, é importante que seja respeitado. O que é consentimento? O que é consentimento? Caraca, não tá saindo. O que é consentimento e por que ele é importante? O consentimento é exatamente a gente ter uma ação onde as duas ou mais partes concordam com aquela ação. Então, no sexo eu ter ali, querer fazer alguma coisa no sexo e o meu parceiro estar de acordo com aquilo, ele consentir com aquele tipo de ação. E é importante na relação sexual exatamente por essa questão do respeito e de você se sentir confortável. Então, vamos imaginar aí que você vá sair com alguém e essa pessoa queira fazer uma coisa que você não quer. Como você vai se sentir? Você acha que realmente você vai ficar relaxado para ter uma relação sexual ou qualquer outra coisa? Então a gente precisa ter esse consentimento exatamente para que a gente respeite a vontade da pessoa e para que também a gente se sinta confortável com aquilo, para que seja bom para todo mundo, né? A relação sexual tem que ser isso, tem que ser leve, tem que ser bom para todos que estão envolvidos. E se alguém não tem esse consentimento, com certeza não vai ser leve, não vai ser tranquilo. E é importante que a gente ressalte também que o consentimento, ele tem que ser explícito ali, não é aquela coisa que nem a gente falou da própria questão de ter ou não relação, não é aquela coisa subentendida. Então eu tô numa balada ali, porque a menina me olhou meio assim, eu já acho que ela quer alguma coisa e pronto, nem pergunto nada, vou e pronto. Não é assim, né? O consentimento ele tem que ser muito claro ali, ele não pode deixar dúvidas de que aquela pessoa realmente quer a mesma coisa que eu quero. Como evitar uma gravidez indesejada? Então, para evitar a gravidez, a gente tem o próprio uso da camisinha e a gente tem também os anticoncepcionais, né? Então, é importante que, ao iniciar a vida sexual, que vocês, como adolescentes, que os pais também procurem orientação de ginecologista para entender qual a melhor estratégia. Mas a camisinha, ela é um dos métodos mais importantes e mais eficazes para evitar tanto a questão de doenças quanto também a questão de gravidez indesejada. Então, a gente usando camisinha, a gente já está bastante à frente ali da situação de evitar a gravidez. E o porquê que a gravidez na adolescência ela é um complicador, né? Porque a gente está ali numa fase em que a gente não tem maturidade para criar uma criança, a gente não tem maturidade psicológica, né? Vocês estão numa fase de outras vivências. Então, quanto mais a gente tivesse
essa ideia de que, assim, tudo tem seu tempo. Lá na frente, a gente pode, sim, né, muitas mulheres querem ser mães, mas talvez na adolescência não é o melhor momento, exatamente porque eu não tenho ainda uma maturidade psicológica, eu não tenho uma maturidade do meu próprio corpo, né? Uma gravidez, normalmente, quando é ali na adolescência, ela é de risco, a própria estrutura para esse bebê. Então, é importante a gente ressaltar que evitar a gravidez indesejada não é só essa questão, né? Mas ele impacta em vários outros âmbitos. Quando a gente tem uma gravidez na adolescência, ela impacta em várias questões ali da vida daquela mãe e daquele filho também. E do pai também, né? Como falar sobre as minhas vontades na hora H? Então, quando a gente... Eu acho que a premissa que a gente tem que ter é assim, quando eu estou tendo relação com alguém, né, um relacionamento com alguém, essa pessoa ela tem que ser uma pessoa que eu tenho realmente um vínculo muito bom e que eu me sinta confortável para falar sobre qualquer assunto com ela, né? Principalmente se eu vou, por exemplo, ter a primeira vez com essa pessoa, ou se eu vou ter relações sexuais com ela, tem que ser uma pessoa que realmente eu não tenho essa barreira de conversar, eu não tenho essa barreira de me abrir, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é isso. Se for uma pessoa que eu já tenho uma abertura assim, é exatamente eu abrir e falar: olha, não gosto assim, eu queria assim, eu imaginei assim, porque é exatamente isso que vai fazer com que essa relação seja saudável. Por exemplo, quando a gente tem ali a primeira relação sexual, as pessoas idealizam muito que ela vai ser fantástica, maravilhosa, né? Vai ser aquela coisa de filme, enfim. E não necessariamente é assim. Por quê? Porque a gente ainda tá se conhecendo, a gente tá conhecendo o nosso corpo, a gente tá vendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, quando eu vou comunicar ali pro meu parceiro, é importante que eu tenha essa clareza de assim, olha, esse toque eu não gosto, ou dessa forma eu não me sinto confortável, e que exija também, que exista também esse respeito mútuo do meu parceiro falar: puxa, se ela não gosta, então eu não vou fazer, né? Vamos fazer de um jeito que todo mundo tá confortável aqui. Então, a melhor forma é exatamente essa comunicação e esse vínculo que a gente tem que ter com essa pessoa, exatamente pra gente se sentir confortável de falar com ela sobre determinados assuntos. E o seu autoconhecimento, né? Se você não se conhecer, dificilmente você vai conseguir falar o que você gosta, o que você quer. Então, é a questão da gente também entender que é um processo, né? Não é só ir lá, a primeira vez vai ser lindo, maravilhoso, pronto, aprendi, foi lá, instalou um programa na minha cabeça, eu já sei tudo sobre sexo. Não necessariamente. Vamos usar a camisinha corretamente. Então, o uso da camisinha é importante a gente ressaltar alguns pontos. A camisinha, ela tem que ser colocada desde o início do ato sexual. Então, não é aquela coisa, algumas pessoas têm ali aquela prática de, assim, começar a penetração e daí na hora que vai ter ejaculação, vai lá e põe a camisinha. Só que a camisinha, ela tem que ser durante todo o percurso, ali, todo o processo do ato sexual. E independente de qual penetração vai ser feita. Então, por exemplo, pode ser no sexo oral, pode ser no sexo anal. Todas essas questões, é importante que a gente use a camisinha, logo ali do início, exatamente para evitar as doenças sexualmente transmissíveis e também a própria gravidez. Então, a gente não tem o risco da gravidez só na hora da ejaculação, porque ali durante o percurso, a gente também tem alguns fluidos que são ali soltos, né, que saem ali no ato sexual e que podem também ocasionar a gravidez. Então, é importante que a gente use durante todo o processo, né, durante todo o ato sexual, e é importante também que sejam atentadas algumas coisas. Por exemplo, a gente precisa apertar ali a pontinha da camisinha quando vai colocar, exatamente para não ficar o ar dentro ali da camisinha, para não correr o risco dela estourar. A gente precisa usar uma camisinha só, tem gente que põe duas em cima e daí racha, daí tem ali toda uma questão. Então, é importante que a gente se atente a esses detalhes, porque é um instrumento que a gente tem que é muito eficaz, mas que precisa ser utilizado corretamente.